Durante anos, ninguém prestava atenção naquele homem de barba espessa, roupas esfarrapadas e olhos perdidos que vivia nas ruas frias do centro da cidade. Ele caminhava devagar, com passos pesados e olhar ausente, carregando um cobertor velho e uma sacola plástica cheia de papéis amassados. Os comerciantes locais o viam como mais um morador de rua entre tantos outros, alguém que havia se perdido no tempo e na própria história. As crianças o evitavam e os adultos cruzavam a rua quando ele se aproximava, por puro preconceito e desconhecimento. Ninguém se perguntava seu nome, sua origem ou o que o levara àquela condição. Até mesmo os assistentes sociais desistiram de abordá-lo após tantas tentativas frustradas de contato. Mas tudo mudou em um único e inesperado dia, quando algo caiu de sua sacola e revelou a primeira pista de um passado que ninguém imaginava. Era uma manhã nublada, quando um garoto de entregas esbarrou no velho homem e o ajudou a juntar os papéis que haviam se espalhado pelo chão. Um deles chamou a atenção imediatamente. Era uma fotografia antiga, amarelada pelo tempo, onde o homem aparecia de farda ao lado de um grupo de soldados sorrindo diante de uma bandeira nacional. O garoto ficou curioso e mostrou a foto ao dono da padaria, que por sua vez a mostrou a um cliente antigo, conhecido por ter servido no exército. Em poucas horas, a imagem circulava pelas redes sociais locais, gerando uma onda de perguntas. Quem era aquele homem? Quando e onde aquela foto havia sido tirada? Por que um veterano de guerra estaria vivendo nas ruas sem que ninguém soubesse? No quartel da cidade, um sargento reformado viu a imagem e sentiu o coração acelerar. Ele conhecia aquele rosto, ainda que marcado pelo tempo e pelo sofrimento. Correu até um armário e revirou pastas antigas, até encontrar o que procurava. Um dossiê com relatos da Batalha do Vale Sombrio, um dos confrontos mais brutais da história recente do país. Naquelas páginas estava o nome do homem da fotografia, Capitão Elias Monteiro. Segundo os registros, ele havia liderado uma retirada estratégica que salvou um regimento inteiro de soldados cercados por forças inimigas, mas após a guerra, desaparecera sem deixar rastros. A descoberta causou alvoroço. Jornais locais e emissoras de televisão correram até o centro da cidade, tentando encontrar o velho e confirmar sua identidade. Quando localizaram novamente em um banco de praça, ele parecia confuso, mas não hostil. Um repórter se aproximou com cuidado, mostrou a foto e perguntou: "O senhor é Elias Monteiro?" O homem ficou em silêncio por um longo tempo, olhando fixamente para a imagem, como se revivesse cada detalhe ali registrado. Em seguida, murmurou: "Eles não voltaram. Eu fiquei. Aquilo foi suficiente para confirmar o que muitos já suspeitavam. Aquele homem invisível aos olhos da sociedade era, na verdade, um herói. A notícia se espalhou pelo país como fogo em palha seca. Histórias sobre a Batalha do Vale Sombrio ressurgiram, agora com um novo protagonista. Veteranos começaram a surgir, emocionados, dando entrevistas e confirmando que Elias Monteiro fora, não apenas o líder da missão, mas o homem que recusara a evacuação até que todos estivessem a salvo. A história que muitos haviam esquecido foi reconstituída com riqueza de detalhes. Ele enfrentara bombardeios, fome, noites sem dormir e decisões de vida ou morte para proteger seus homens. Mas ninguém sabia o que acontecera com ele depois. A resposta estava agora nas ruas, debaixo de cobertores sujos e entre olhares vazios. Com a identidade confirmada, o exército interveio e providenciou o resgate imediato de Elias. Médicos, militares o examinaram e constataram sinais claros de estresse traumático severo, agravado por anos de abandono e negligência. Hospedado em um hospital da reserva, ele recebeu cuidados pela primeira vez em décadas. Soldados reformados vieram visitá-lo, muitos em lágrimas, agradecendo por tudo que ele fizera no passado. Elias permanecia em silêncio na maior parte do tempo, mas às vezes, durante a madrugada, contava histórias fragmentadas do que viveu, como se ainda estivesse lutando. Enquanto isso, a cidade passou por uma espécie de comoção coletiva. Pessoas que antes ignoravam ou desprezavam os moradores de rua, agora passavam a olhar com mais atenção, tentando imaginar que outras histórias estavam ali, soterradas pelo tempo e pelo preconceito. A praça onde Elias costumava dormir foi rebatizada em sua homenagem. Uma estátua foi encomendada e será erguida no local com a inscrição: Capitão Elias Monteiro, o homem que voltou em silêncio. Escolas locais incluíram sua história no currículo, e todos os anos, uma cerimônia será feita em memória daqueles que lutaram e foram esquecidos. Elias Monteiro nunca pediu reconhecimento. Na verdade, ele pareceu fugir dele a vida toda, talvez por culpa, trauma ou simplesmente porque acreditava que seu dever era apenas proteger. Mas sua história emergiu como uma cicatriz aberta, mostrando o quanto a sociedade pode falhar em reconhecer seus verdadeiros heróis. Ele viveu anos nas ruas invisível,
até que a memória insistiu em se fazer ouvida, através de uma única fotografia caída no chão, e ali, naquele banco de praça, cercado por pombos e folhas secas, começou a redenção. De um homem que um dia foi tudo, perdeu tudo, e ainda assim, salvou todos. Antes de continuar, lembre-se de se inscrever no canal e deixar o like. Isso ajuda a manter vivas as histórias dos heróis que o tempo tentou apagar. O hospital militar que acolheu Elias começou a receber visitantes que há muito tempo carregavam o peso da dívida com aquele homem, e soldados chegavam de várias partes do país para apertar sua mão, contar suas versões da batalha e oferecer apoio emocional. Muitos choravam ao vê-lo tal fragilizado, tentando conciliar a figura robusta, que lembravam com o homem silencioso de olhar perdido na cama. Alguns traziam medalhas que acreditavam pertencer a ele, cartas nunca enviadas, e até desenhos feitos em trincheiras durante os dias mais difíceis da guerra. Elias ouvia em silêncio, piscava devagar. E às vezes, segurava forte a mão de alguém, como se dissesse: "Eu lembro." Aquilo tudo era parte de um processo lento e doloroso de reconstrução de identidade e dignidade. As autoridades militares, pressionadas pela comoção pública, abriram uma investigação formal para entender como alguém condecorado com honra máxima havia desaparecido sem registro oficial. Descobriram que após o fim da guerra, Elias se recusara a aceitar qualquer promoção ou benefício, desaparecendo de forma voluntária. Relatórios médicos da época já apontavam sinais de trauma severo, mas foram ignorados por comandantes superiores que acreditavam que o tempo curaria as feridas. Em vez disso, Elias foi deixado à própria sorte. Esse descaso institucional gerou debates em programas de televisão, nas redes sociais e no Congresso, onde políticos exigiram mudanças no atendimento a veteranos. Enquanto isso, Elias começou lentamente a falar mais. Em sessões com psicólogos militares, ele contava trechos desconexos da Batalha do Vale Sombrio, descrevendo com precisão rotações de patrulha, códigos de rádio, posições inimigas e até o cheiro da terra molhada. Mas em todas as sessões, ele sempre voltava a um ponto fixo: a explosão que selou sua separação do pelotão. Ele acreditava que todos haviam morrido e carregava essa culpa como uma sentença perpétua. Foi quando os médicos decidiram reunir Elias com alguns dos soldados que ele salvara. Um por um, foram entrando no quarto, cada rosto marcando décadas de saudade e gratidão. Elias olhava para cada um com surpresa e emoção contida, como se finalmente acordasse de um pesadelo. O reencontro teve um efeito milagroso. Pela primeira vez em anos, Elias chorou sem vergonha, abraçado a homens que cresceram lembrando seu nome como sinônimo de coragem. Os médicos relataram que a melhora em seu estado mental foi imediata. Passou a se alimentar melhor, a dormir com menos pesadelos, e até a caminhar pelos corredores do hospital com mais firmeza. Oficiais da ativa pediram para conhecê-lo, dizendo que sua história estava sendo incluída nos cursos de formação de cadetes. Um documentário começou a ser produzido, com gravações de seus relatos e entrevistas com os sobreviventes da operação que ele liderou. Elias passou a ser, novamente, um símbolo de liderança e resiliência. A cidade onde tudo começou, antes apática, virou centro de homenagens e eventos cívicos. A população, antes indiferente aos moradores de rua, organizou mutirões para oferecer abrigo, alimentação e assistência a outros esquecidos como Elias. Uma organização não governamental foi criada com seu nome, dedicada ao acolhimento e reintegração de veteranos abandonados. O movimento cresceu tanto que outras cidades aderiram, criando uma rede nacional de apoio. O caso Elias Monteiro não era mais apenas uma história individual, mas o catalisador de uma mudança social. Pessoas passaram a enxergar com mais humanidade aqueles que vivem nas sombras, reconhecendo que sob cada olhar cansado pode habitar um herói em silêncio. O Ministério da Defesa agiu com celeridade, restaurando todas as honrarias de Elias, promovendo-o postumamente ao posto de coronel em reconhecimento por seus atos durante e após a guerra. Ele foi condecorado em uma cerimônia fechada no hospital, onde recebeu as insígnias e ouviu o hino nacional com os olhos fechados, respirando profundamente. Naquele momento, ele não era apenas um velho hospitalizado, mas o comandante de volta ao seu posto de honra. A cerimônia foi transmitida ao vivo, com milhões de pessoas assistindo, algumas chorando em casa, outras batendo continência diante da televisão. Apesar do novo prestígio, Elias recusou a oferta de morar em uma residência militar ou de receber tratamento especial. Pediu apenas uma casa simples, com jardim e silêncio. Queria viver seus últimos dias com dignidade, mas sem o alvoroço da fama tardia. O governo atendeu ao pedido e providenciou um lar tranquilo nos arredores da cidade. Lá, ele passou a cultivar um pequeno canteiro de hortaliças, alimentar passarinhos e escrever em um caderno surrado
que ninguém ousava ler sem permissão. Recebia visitas esporádicas de ex-companheiros, crianças de escolas locais e jovens cadetes em busca de inspiração. Sua vida ganhava contornos de paz após décadas de dor invisível. O impacto emocional de sua jornada continuava a se espalhar. Livros começaram a ser escritos sobre sua história. Peças teatrais encenadas em escolas e universidades debatiam sua trajetória como estudo de caso sobre abandono institucional. Sociólogos e psicólogos passaram a citar Elias Monteiro em pesquisas sobre os efeitos da guerra e o desprezo da sociedade para com os veteranos. Seu nome foi eternizado em instituições, bibliotecas e centros de apoio psicológico. Cada homenagem reforçava o que todos agora sabiam. Heróis nem sempre usam capas ou recebem aplausos. Às vezes, caminham calados pelas ruas, carregando o peso de batalhas que ninguém quis ver. Num gesto inesperado, Elias decidiu voltar à praça onde viveu tantos anos esquecido. Pediu que ninguém o acompanhasse. Desejava andar sozinho por aquele trajeto que percorreu centenas de vezes. Agora, com outra consciência, caminhou devagar, sentindo a textura do chão sob os pés, os ruídos da cidade e os olhares agora diferentes das pessoas ao redor. Quando chegou ao banco onde costumava dormir, sentou-se em silêncio e observou o movimento. Uma criança se aproximou e lhe entregou um desenho com a palavra herói escrita em letras grandes. Elias sorriu pela primeira vez em muito tempo. Era como se aquele momento encerrasse um ciclo. De volta à sua casa, passou a última semana, escrevendo com mais frequência, preenchendo páginas com o que lembrava, sentia e sonhava. Não havia raiva ou mágoa em suas palavras. Apenas um desejo sincero de que nenhum outro soldado fosse esquecido como ele fora. Na manhã de um sábado frio, ele não respondeu à enfermeira que sempre o visitava. Encontraram-no deitado, com um leve sorriso no rosto, o caderno fechado sobre o peito e a bandeira nacional cuidadosamente dobrada ao lado da cama. Partiu como viveu, em silêncio, mas com honra. O país inteiro parou mais uma vez. A cerimônia de despedida foi feita com honras de Estado, presença de autoridades, veteranos e cidadãos comuns. O caixão foi carregado por 6 soldados fardados, acompanhado por uma salva de tiros e um toque de silêncio que ecoou como lamento e gratidão. Nas escolas, sinos tocaram ao meio-dia, e crianças fizeram um minuto de silêncio. Elias Monteiro se foi, mas sua história, enfim, foi contada como merecia, não apenas como um conto de guerra, mas como a lembrança viva de que até nas calçadas esquecidas podem dormir os verdadeiros heróis. Enquanto você ouve este último trecho da história, lembre-se de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Histórias como a de Elias Monteiro merecem ser conhecidas por todos. O legado dele não pode ser esquecido, e seu apoio mantém essa memória viva. Agora seguimos para a parte final dessa jornada. Nas semanas seguintes à sua morte, jornais estamparam a trajetória de Elias Monteiro em manchetes emocionadas. Programas de televisão fizeram especiais e estudantes de história se mobilizaram para entender como um herói de guerra pôde ser ignorado por tanto tempo. Um documentário completo foi lançado em rede nacional, narrado por atores renomados e com depoimentos tocantes dos soldados que lutaram ao lado de Elias. Suas palavras, gravadas no hospital, ecoavam como testamento, denunciando o abandono, mas, também, oferecendo perdão. O país que o esqueceu, agora tentava se redimir, mas era tarde demais para pedir desculpas em vida. Sua casa foi transformada em memorial, com o quarto mantido exatamente como no dia em que partiu. Visitantes deixavam cartas, bandeiras, medalhas, flores e bilhetes agradecendo pelo sacrifício. Jovens militares em formação faziam visitas obrigatórias ao local como parte do treinamento, aprendendo que a bravura não termina quando o combate acaba. O jardim que ele cultivava tornou-se sagrado, e o banco onde costumava sentar passou a ser conhecido como o posto do herói. Ali, muitas vezes, veteranos se reuniam em silêncio, dividindo entre si a dor da memória e o alívio de ver, ao menos uma vez, a justiça sendo feita. A história de Elias foi adotada por movimentos internacionais de apoio a veteranos, tornando-se símbolo de luta por dignidade pós-guerra. Embaixadas brasileiras pelo mundo passaram a exibir sua imagem em exposições sobre soldados esquecidos. Organizações das Nações Unidas citaram seu caso como exemplo de como traumas de combate continuam a devastar vidas, mesmo em tempos de paz. Palestras foram realizadas em universidades estrangeiras e congressos militares, onde oficiais de diferentes países refletiam sobre políticas de reintegração e apoio psicológico aos que voltam do fronte. Um livro biográfico foi publicado, trazendo cartas inéditas, registros militares desclassificados e entrevistas exclusivas com os sobreviventes do regimento que ele salvara. O autor, um historiador militar premiado, passou meses mergulhado nos arquivos, traçando cada passo de Elias
desde o alistamento até seus últimos dias na praça. A obra se tornou um best-seller, traduzido em diversas línguas e utilizado em escolas como material obrigatório. Mais do que apenas relatar a dor, o livro humanizava o soldado, mostrando suas dúvidas, medos, sacrifícios e, sobretudo, a imensa solidão em que foi lançado após ter feito tudo certo. No Congresso Nacional, foi aprovada com unanimidade a Lei Monteiro, que obriga o governo a criar programas permanentes de monitoramento psicológico para todos os veteranos. Além de políticas de reabilitação, moradia e reinserção social, a medida também exige a criação de um banco de dados público com o histórico de todos os militares condecorados, para que suas trajetórias nunca mais sejam apagadas. Famílias de soldados mortos ou desaparecidos também passaram a ter acompanhamento psicológico contínuo. Era uma mudança estrutural impulsionada por um homem que viveu no esquecimento. Anualmente, no dia de sua morte, foi instituído o Dia Nacional do Herói Invisível, com atos públicos em praças e quartéis, onde se lê em voz alta o nome de veteranos falecidos em abandono. Nas escolas, alunos são convidados a pesquisar e contar histórias de soldados que não receberam o devido reconhecimento. Em igrejas e templos, celebrações ecumênicas lembram aqueles que lutaram e voltaram com feridas que o tempo não curou. Esse movimento de memória coletiva começou a modificar o modo como a sociedade via seus ex-combatentes, não mais como sombras errantes, mas como homens e mulheres que mereciam honra permanente. O regimento salvo por Elias passou a carregar seu nome como homenagem eterna. Em todas as formações, o comandante cita seu exemplo como padrão máximo de liderança e coragem. Os soldados veteranos da operação foram convidados a contar suas versões em seminários, e sempre repetem entre lágrimas, que devem a vida a um homem que carregava nos ombros feridos o peso de todo o batalhão. Alguns deles, mesmo com idade avançada, se tornaram voluntários em centros de apoio a veteranos, dizendo que estavam apenas retribuindo o que Elias fizera por eles décadas atrás. O ciclo da gratidão, iniciado com uma única decisão heróica, se espalhava como corrente de redenção em uma cerimônia especial. Os restos mortais de Elias foram trasladados para o panteão dos heróis da pátria, onde apenas os mais honrados descansam. Sua lápide carrega apenas uma frase: lutou sem esperar aplausos, morreu em silêncio, vive eternamente. O toque de silêncio ecoou novamente, e milhares de pessoas acompanharam o cortejo com bandeiras nas mãos e olhos marejados. Era o fim simbólico de uma jornada menos a passagem definitiva do anonimato para a eternidade. Ali, entre heróis celebrados, Elias finalmente encontrou o reconhecimento que lhe fora negado em vida. Ao final de tudo, o país aprendeu uma lição amarga. Nem todo herói é reconhecido no campo de batalha, e muitos morrem 1000 vezes nas calçadas da indiferença. A história de Elias Monteiro, agora imortalizada, tornou-se farol para que nenhuma outra alma valente fosse ignorada. E assim, entre a memória e a justiça, ele deixou um legado que nenhuma guerra poderia apagar.